Olá, pessoal. Agora, então, na questão 15, nós vamos falar um pouquinho de um assunto um pouco diferente, tá? Do planejamento experimental. Os dados originais estão aqui nesse link, né? Vocês podem dar uma olhada depois. E o trabalho da questão número 15 envolveu a determinação de dois pesticidas organofosforados, o diazinon e o etion, tá? E os autores usaram técnicas cromatográficas, como a cromatografia a gás, é, solid phase microextraction, também para fazer a extração desses dois pesticidas, e a otimização de tudo isso aí foi feito com o planejamento fatorial. Só que os autores, eles empregaram um planejamento fatorial de misturas para preparar um sorvete, né? Esse sorvete tem como função retirar esses dois pesticidas aí da matriz, né, que está sendo analisada. Bem, e na preparação desse sorvete foi usado aqui a magnetita, o Fe3O4, quitosana e esse ligante aqui, o NH2-MIL53, tá? Esse ligante aqui que os autores sintetizaram. Bem, aí foi feito um planejamento fatorial de misturas. Os autores fizeram aqui 16 experimentos. Vejam que os dois primeiros são réplicas, né? E nesses dois primeiros, a variável número 1, que era a magnetita, estava numa proporção máxima, né? Eu tinha 100% da variável número 1, 0 da variável 2 e 0 da variável 3. E com isso foi possível extrair, na média, de 68, ou melhor, de 64,9 a 68,3% dos pesticidas. Bem, então os autores fizeram isso aqui. Veja que tem condições aqui que proporcionam uma alta extração, 85, 84, né? E o planejamento fatorial que foi feito pode ser representado por esse triângulo aqui, olha. A variável 1, a magnetita, a variável 2 a quitosana, a variável 3 é o ligante. Então, nesse ponto aqui, olha, nós temos 33% da variável 1, 33% da variável 2, 33% da variável 3. É o ponto central, tá? É esse experimento número 15 aqui, e com ele foi possível extrair 87, quase 88% dos pesticidas. Então, cada uma dessas bolinhas aqui representa os experimentos que foram executados, tá? Bem, no planejamento fatorial de misturas, nós temos algumas particularidades. Vejam que as três variáveis aqui já estão codificadas e não existe a condição 0, 0, 0, ou seja, não é possível a gente fazer o experimento sem nenhum dos componentes da amostra, né? E isso com certeza vai nos dar algumas características diferentes quando a gente for calcular a matriz X, tá? Bem, então, sem muitas delongas, vamos lá para o Excel. Eu vou abrir aqui a questão número 15. Questão 15. Estou abrindo aqui no Excel. Vamos dar uma olhadinha nela, porque a gente precisa preparar a matriz X, nós precisamos calcular o erro puro, nós precisamos fazer uma série de parâmetros aqui. Então, eu já deixei aqui pintadinho, olha para vocês. Deixa eu tirar minha cabeça daqui e passar para cá. Deixa eu aumentar. Os experimentos que são réplicas, né? Então, veja que nós temos aqui o 1 e o 2 são réplicas, o 3 e o 4, olha só, aqui está o experimento e aqui está a ordem. Veja que os autores, né? Esse aqui eu tirei lá do artigo. Os autores fizeram em ordem aleatória, né? Então, eles propuseram, veja que o experimento 1 e 2 são réplicas, mas eles não foram feitos um na sequência do outro, né? O experimento 1 foi o terceiro a ser executado e o 2 foi o 14º a ser executado. E assim por diante, né? Então, nós temos essas condições aqui, nós temos essas réplicas. Vamos calcular a soma quadrática do erro puro. Então, eu preciso calcular aqui a média de quem tem réplica, né? Então, vamos lá, média da réplica dos dois experimentos. Eu vou duplicar essa média, né? Vocês já entenderam por que eu vou fazer isso. Eu vou copiar aqui, passar para baixo, para baixo, baixo, para baixo. Pronto. Os demais experimentos não são réplicas, não tem réplicas entre eles. Então, agora eu vou calcular aqui a diferença ao quadrado. Então, eu vou pegar cada média
ou melhor, cada valor menos a sua respectiva média, e vou elevar ao quadrado. Pronto. Aí nós vamos ter os graus de liberdade de cada um deles. Ó. 1 grau de liberdade, 1 grau de liberdade, 1 grau de liberdade, 1 e 1. Agora eu posso calcular a soma quadrática do eu puro. Ah, esqueci de comentar, né? Mas aqui, o que os autores estão querendo obter, né? Logicamente, é uma condição de preparação desse sorvete que proporcione uma maior extração dos pesticidas. Né? Então, eles querem maximizar essa porcentagem aqui. Eu vou somar essas diferenças ao quadrado. Está aí a soma 10,13 e os graus de liberdade 5, né? 5 graus de liberdade. Então, agora eu vou inserir aqui uma linha e eu vou calcular aqui os coeficientes. Aí, Dani, quais coeficientes você vai calcular? Olha só, o coeficiente B0 não faz sentido, porque o B0, olha só, lembra dos experimentos, das questões anteriores, né? E também lembra também da curva de calibração. Na curva de calibração, o B0 é o coeficiente linear, né? É o sinal que a gente obtém quando a concentração do padrão que a gente está trabalhando é igual a zero, né? Então, olha só, então, no projeto de mistura, a gente não vai calcular o B0, porque a gente não tem um experimento, né? A gente também, do ponto de vista físico, né, e químico também, claro, a gente não consegue adsorver os pesticidas sem nenhum dos componentes. Então, não faz sentido a gente calcular o B0. Então, nós vamos calcular aqui o B1, nós vamos calcular o B2, o B3, o B12 das interações em segunda ordem, o B13, o B23 e o B123. Esse planejamento fatorial aqui tem 7 coeficientes e é um planejamento fatorial de mistura cúbico especial, tá? Esse é o nome desse tipo de planejamento. Você pode calcular outros coeficientes, tem, por exemplo, o B1 menos a somatória das demais misturas, né? O B1 menos o B2 mais o B3. Mas para você calcular mais coeficientes, você precisa fazer mais experimentos, né? Então, a ideia é a gente tentar criar um modelo com uma quantidade pequena de experimentos e que a gente consiga modelar com esses coeficientes que estão aqui. São 7 coeficientes apenas, né? Então, eu diria que é possível sim. Vamos continuar aqui. Ó. Eu vou agora o B1, B2 e B3, eu vou copiar, vou passar para cá. O B12 vai ser o B1 vezes o B2. Veja que não tem os quadráticos também, viu? Os quadráticos aqui são esses de segunda ordem. O B1 vezes o B3 e o B2 vezes o B3. E o B1 vezes o 2 vezes o 3. Pronto. Aqui estão os coeficientes calculados, a matriz X, e nós precisamos colocar aqui, agora, a porcentagem. Tá aí. Esse é o vetor Y. Bom, agora aquela historinha de sempre. Eu vou copiar isso aqui e nós vamos passar isso lá para o nosso Octave. Eu vou, bloco de notas, colar, editar, substituir, vírgula por ponto. Pronto. E eu vou agora salvar tudo isso lá no caderno de questões como teste. Já salvei. Vou fechar. Vou minimizar o Excel. Antes de minimizar, deixa eu salvar o Excel. Questão 15. Vou fechar isso aqui. E eu vou agora abrir o Octave. Pronto, já abri o Octave aqui. Eu vou para o caderno de questões. Vou carregar aqui o teste. Carreguei o teste. Vou separar agora o x do y. X é igual ao teste, colunas de 1 até a 7. E o y é igual ao teste, coluna 8.
Pronto, tá? Aí eu vou dar um clear no teste. Vou salvar. Questão número 15, né? Essa é a questão 15. Pronto, já salvei a questão de número 15. Agora eu vou calcular o modelo, né? Seta para cima, mod par, eu tenho aí o x, eu tenho o y, o erro puro é 10,135 com 5 graus de liberdade. 10,135 com 5 graus de liberdade. Já calculou? Aqui está o R quadrado de 0,97 mais ou menos, vou fechar. Não tem falta de ajuste, muito bom para o modelo. Tem uma boa regressão. E o resíduo, né, que eu vou usar para calcular o intervalo de confiança dos coeficientes é 1,3434. 1,3434. O valor de T é 2,306. 2,306. Aumenta. Pronto, olha só. Com exceção do último coeficiente, os demais, né, os primeiros 6 são significativos. O B1, o B2, o B3, o B12, o B13 e o B23. Então, vamos recalcular o modelo sem o último, né? Não preciso verificar se tem novas réplicas, né? Não vai ter novas réplicas, porque a gente não está excluindo nenhuma variável, né? Então, vou recalcular o modelo aqui, sem o último coeficiente. Então, vamos lá. Todos os experimentos, colunas de 1 até a sexta, né? O Y é o mesmo, o erro puro é o mesmo, e o grau de liberdade também. Vou dar um Enter. O modelo deve ficar um pouquinho melhor, porque eu estou com a mesma quantidade de experimentos, só que com um coeficiente a menos, né? O R quadrado aqui por volta de 0,97. Continua sem falta de ajuste. Aqui aumentou um pouquinho, né? Não sei se vocês lembram quanto que era anteriormente, mas aumentou um pouco. Eu vou fechar. Ó, tá para ver aqui, ó. Antes era 72, agora foi para 76 o valor de F, ó. Era 72, agora está em 76. Né? Eu vou fechar isso aqui. Então, 1,5175. 51,75 é o erro aqui, e o T 2,2622. 2,2622. Pontinho. Dessa vez todos os coeficientes foram significativos, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar. Save. Salvei. Agora, Ednei, como é que eu vou ver essa região ótima de trabalho aí, né? Olha só, lá no primeiro vídeo eu mostrei para vocês como baixar, né, o material, né, as rotinas. Então, se você for, por exemplo, eu vou pegar aqui o template misturas, né? Nós criamos um template, deixa eu pegar aqui o template misturas, que ele está lá dentro do canal, né, que eu já mostrei para vocês como chegar lá. Eu vou pegar aqui o template de misturas. Vou copiar ele. E eu vou lá para o caderno de questões. Vou colar. Pronto, tá aí. Template misturas. Eu vou abrir o template misturas. Olha só como é que funciona o template misturas. Tá aqui o template misturas, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui agora, ó, é a mesma historinha do anterior, né? Você vai preencher os coeficientes nessa aba verde aqui, né? Essas células em verde, né? E você vai digitando aqui, olha, vai formando o gráfico de contorno, né? Olha só.
vai formando um grafo de contorno e a superfície de resposta aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui do ladinho, olha só, e eu vou lá no Octave e vou clicar aqui em Coef. Coef. Os coeficientes são 66,49, vírgula, né? Está no Excel. 66,49 e 50, né? Vou arredondar aqui. Ó, ele está mudando aqui. Depois eu tenho 77. A ordem que está aqui é a mesma ordem que eu montei lá no Excel, né? Depois eu tenho 79,36. 79,36. Depois eu tenho 52,69. 52,69. Depois eu tenho 24,52. E o B23 é 30,88. E a interação 1, 2, 3 não foi significativa. Vou colocar 0. Prontinho. Então, olha só. Quanto mais vermelho aqui, né? Maior é a porcentagem de extração. Eu posso usar essas linhas aqui, né? Essas linhas para poder tentar achar onde está o máximo, né? Olha, o máximo está mais ou menos nessa região aqui, né? Mas, Edeni, coisa mais prosaica, né? Claro que a gente não vai fazer desse jeito. Eu posso usar aqui o Solver, né? Olha só. O Solver, eu vou clicar aqui em Dados, Solver, e o Solver já está prontinho, olha. Definir objeto. O objeto está aqui. Ele está... Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. O objeto está aqui, ele já fez o cálculo. A variável 1 vezes o B1, variável 2 vezes o B2, e assim por diante. Deixa eu cancelar, deixa eu fechar aqui só para você ver. Está aqui, ó. Variável 1, que está aqui, vezes o B1, variável 2, vezes o B2, assim por diante, tá? Vou dar um ESC. Então, vamos lá. Então, definir o objeto já está prontinho. Eu quero maximizar. Olha, você já sabe, você pode querer minimizar, você pode ter um alvo, alterando essas 3 células aqui, e já tem aqui as restrições prontas, né? Olha só, no planejamento de misturas, as 3 variáveis aqui, né? No planejamento de misturas com 3 variáveis, a somatória das 3 variáveis tem que dar 1. Dá 1. E nenhuma variável pode ser maior do que 1 e pode ser menor do que 0. Não pode ter variável negativa, né? Olha, a somatória tem que ser tem que ser igual a 1, a somatória, e todas as variáveis têm que ser menores ou iguais a 1 e maiores ou iguais a 0. Eu vou fechar aqui, porque eu esqueci de comentar com vocês, né? Olha só. Se eu olhar aqui, ó, fazer uma soma. Se eu somar as 3 variáveis, dá sempre 1, né? Eu gosto sempre de dar, aqui tem a questão do arredondamento, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do bolo, né? O bolo, aqueles bolos que você compra lá no supermercado, aquelas misturas prontas, é uma mistura do leite, da mistura pronta e de ovo. Se você dobrar todo mundo, dobrar todos os 3 componentes, você não vai obter um bolo 2 vezes mais gostoso, você vai obter um bolo 2 vezes maior. Você mudar, né, a composição, né, o gosto do bolo, você tem que mudar a composição dele. E a mesma coisa aqui, ó, para você mudar a porcentagem de extração, você tem que mudar essa composição aqui. Mas esse aqui tem que somar sempre 1, né? Tem que somar sempre 1. Então, vou voltar lá para o template de misturas. Agora sim, ó, já fiz bastante suspense, vou resolver. Ok, resolvi. Deixa eu zerar aqui, eu vou zerar, só para você ver o que eu fiz. Solver, resolver. Okay, resolvi. Então, olha só, para que eu obtenha uma alta extração dos pesticidas, eu preciso ter 21% do componente 1, 45% do componente 2 e 33% do componente
3. E com isso vai me dar uma resposta prevista de 87%. Então, se a gente voltar aqui, então eu preciso de, melhor, acho que eu vou voltar aqui, né? 21% do componente número 1. Então, 21% está mais ou menos por aqui. 45% do componente número 2 está mais ou menos por aqui. E 33% do componente número 3 está mais ou menos por aqui, né? Então, o máximo está ali naquele ponto, né? Eu posso até, inclusive, fazer aquela brincadeirinha que eu gosto de fazer lá no nosso template superfície, né? Ó, eu vou vir aqui, selecionei uma região, eu vou dar um delete. Deletei. Ó, fez um buraco, né? No ponto ótimo, né? Eu vou voltar. Eu voltei. Tirar esse buraco daí. Então, nessa parte aqui é isso, né? Então, veja que dá para a gente usar o solver. Eu vou dar um salvar como isso aqui, ó. Salvar como. Template de misturas. Questão 15. Questão 15, tá? Bem, então, olha só, tem outra coisa que a gente pode fazer. Aqui no Octave, eu propus uma rotinazinha que se chama Mix Target 2. Então, se eu der aqui um help, ó, help Mix Target 2. Ó, lá no primeiro vídeo eu mostrei onde estão essas rotinas, né? Então você pode ir lá e baixar, né? Claro. No Mix Target 2, eu preciso entrar aqui, olha, com algumas coisinhas. Uma delas, eu vou mostrar primeiro o último, aqui, que é o parameters. Parameters são os coeficientes. Então, olha só, parameters é igual ao coef. Opa, ou melhor, só os coeficientes. Então, parameters é igual ao coef, todas as linhas, coluna 1. E tá aí. Agora eu preciso de 7 coeficientes. O último coeficiente não foi significativo, então eu vou colocar 0, né? Então, eu vou colocar assim, ó, parameters, linha 7, coluna 1, é igual a 0. Pronto, coloquei um 0 lá. Então, parameters tem que ter sempre 7 linhas, que são 7 coeficientes que nós calculamos, né? Estou sempre pensando num planejamento fatorial de misturas, o cúbico especial. Então, eu preciso do parameters, help. Aqui, vou de novo, mix target. Eu vou copiar aqui a linha de comando. Selecionei. Eu vou copiar. Deixa eu limpar aqui, né? E vou colar. Vou colar. Pronto. Então, eu já tenho parameters. O precision. O precision aqui, eu vou chamar o precision de 1000. Tá? E o A, B, C, D, E, F. O A vai ser 0. O B vai ser 1. O C vai ser 0. O D vai ser 1. O C vai ser 0. O F vai ser 1. O que é isso que você fez, Edenir? Olha só, o parâmetro eu já mostrei para vocês, são os coeficientes. O 0, 1, 0, 1, 0, 1 é o menor valor que a variável 1, 2 e 3 podem assumir. Então, a variável 1, ela pode ir de 0 a 1. A variável 2, de 0 a 1. A variável 3, de 0 a 1. E o 1000, eu vou criar uma população de dados que contém as variáveis 1, 2 e 3, né? A combinação das três, né? Então, eu vou criar uma população. Por exemplo, eu vou criar uma população aqui, ó. Um terço da variável 1, um terço da variável 2, um terço da variável 3. Aí eu vou pegar esse um terço e vou calcular o valor previsto dele, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui no nosso Octave. Então, vou dar um Enter. Aí vai me liberar uma informação. Essa informação aqui é o seguinte, ó. Edeni, as 5 melhores combinações das variáveis 1, 2 e 3 possuem as seguintes características. A variável 1, ela tem que ir de 0,13 até 0,26. Olha só, eu já vou calcular de novo aqui com essa nova configuração. Então, a variável 1, os melhores resultados são obtidos quando ela varia de 0,13
né? Vou colocar aqui mais ou menos, não precisa ter muita precisão nesse momento aqui não, viu? 0,13 até 0,27. 0,13 até 0,27. A variável 2, os bons resultados ocorrem quando ela vai de 0,36 até 0,45. 0,36, 0,45. E a variável 3, ela é boa de 0,25 até 0,50. 0,25, ponto 25 a ponto 50. Bem, o que é isso que eu fiz? Então, agora eu vou calcular de novo, só que dessa vez eu vou dar para o Mix Target 2 uma dica melhor. Olha só, Mix Target 2, agora eu quero que você crie aquela população nessas faixas. Não entra. Então, está calculando, agora eu tenho mais dados, né, para calcular. Ele vai, talvez, demorar um pouquinho mais, mas já calculou. Então, aqui, olha, ele veja que ele está afunilando esses valores, né? A gente sabe que o melhor resultado da variável 1 é por volta de 21%. Se eu digitar aqui, ó, B me dá as condições da variável 1, 2 e 3, ó, 21, 44, 34. E o response me dá a resposta que eu obteria se eu trabalhar com 21% da variável 1, 44% da variável 2 e 34% da variável 3. Veja que a gente está chegando na mesma condição aqui do template misturas, tá? Bem, eu posso calcular de novo isso aqui, né? Na verdade, 2 cálculos já são suficientes. Então, eu vou calcular de novo aqui, só para vocês verem. Ó, vamos lá. Deixa eu tirar minha cabeça, que está atrapalhando. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 0, eu vou afunilar um pouco mais, 0,19 até 0,24. 0,19 até 0,24. Aqui, eu vou colocar de 0,43 até 0,45. 0,43. E o terceiro, até 0,45, já estava lá. E o terceiro eu vou colocar aqui de 0,31 até 0,36. 0,31 até o 0,36. 31. 36. Olha só. E a população, 1.000. Vou dar um enter. Vai calcular de novo. Veja que agora ele está calculando. Pronto, já calculou. O B, 21, 45, 33. E a resposta, response, 87,053. E aqui, olha, veja que aqui está chegando, olha, está cravando, 21, 45 e 33%, né? 21, 45 e 33%, né? Vou salvar isso aqui agora. Aí, Dani, e eu posso aumentar essa população? Pode, né? Quanto maior essa população, maior a precisão, né? Só que quanto maior a população, mais lento pode ficar o cálculo, né? Então, cuidado, né? Eu não sei qual computador você tem aí disponível, mas se você aumentar muito a população, pode ser que demore demais, né? Eu acho que é isso, né? Já calculamos tudo aqui, já chegamos na condição ótima de trabalho. Já mostrei para vocês o template de misturas, né? Tá aqui. Você pode... deixa eu ver aqui. Então, veja que nessa região de cinza é o que tem maior, né? Resposta. Eu posso colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Eu posso refinar um pouquinho aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui 5. Eu posso colocar aqui começando em 50, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, tá ficando bonito, né? Se eu colocar aqui começando em 30. Mais ou menos, né? Se eu colocar aqui começando em 20.
E, ó, a região de ótimo trabalho está mais ou menos por aqui, né? 21% da variável 1, 45 da variável 2 e 33 da variável 3. E com isso, a resposta, né, a porcentagem de extração prevista da ordem de 87. Mostrei por aqui, deixa eu salvar, fechar. Mostrei como chegar a esse aqui no Octave através do Mixtarget 2. Já salvei, vou dar um clear, vou dar um exit, pronto. E também está aqui os cálculos, né, originais. Um abraço para todo mundo, se cuidem, curtam o canal, se inscrevam e divulguem, tá? É um material totalmente gratuito, feito de forma totalmente voluntária. Um abraço a todos.